Boa tarde, sexto ano. Depois de vermos aí misturas homogêneas e heterogêneas, está na hora da gente estudar os métodos de separação desses materiais. Como é que a gente faz para separar substâncias que são caracterizadas como misturas que são caracterizadas como homogêneas e como heterogêneas? Cada uma tem um método específico de separação, que é o que a gente vai conhecer hoje, certo? Vocês já devem ter assistido lá no SPE, quem está acompanhando, essas aulas já foram dadas lá. Mas como eu comentei com vocês, nós vamos no nosso tempo. Então, eu vou estar sempre postando vídeos com os resumos dos conteúdos e com resolução de questões. Hoje nós vamos ver separação de misturas heterogêneas e homogêneas e depois eu vou responder algumas questões da avaliação de desempenho de vocês da semana 6 e da semana 7. Inicialmente eu trouxe aqui esse texto que está lá no módulo de vocês, na página 13 do volume 2, que é o seguinte: você já brincou com água e areia na praia ou mesmo em um parque? Uma das brincadeiras preferidas das crianças é, sem dúvida, brincar com um baldinho cheio de areia e água. Muito comum a mistura de água e areia pode despertar o interesse tanto em criança como em adultos. Mas você já parou para pensar em como separar essa mistura? Depois que você fez o seu castelinho de areia que misturou com a água, vocês já pararam para pensar como é que pode ser feita a separação dessa mistura de água e areia? Alguns de vocês já se perguntaram isso. E do café que você toma pela manhã ou à noite, como é que faz para fazer o processo de separação da água com o pó de café? E o feijão que a mamãe de vocês cozinha, qual é o método de separação que é utilizado antes do cozimento? A farinha de trigo que foi utilizada para fazer o pão, qual é o método que é utilizado para separar os grãos maiores dos menores? Então, todos esses métodos de separação a gente vai conhecer hoje aqui nessa aula. Respondendo essa pergunta aqui, como é que faz para separar a água da areia? Simplesmente vocês vão deixar o sistema em repouso, vocês vão deixar descansar. Como a gente já viu em outras aulas, o que é mais denso tende a descer, tende a ser depositado no fundo. E quem é menos denso tende a ficar na parte superficial. Então, com o tempo, vocês vão perceber que a areia ela vai se depositar na parte de baixo e a água vai ficar na parte de cima. Então, vai ficar fácil aí da gente realizar o primeiro processo de separação de mistura heterogênea, que é o processo de sedimentação acompanhado da decantação. Então, nós vamos começar a conhecer agora os métodos de separação dos materiais. Nós vamos ver primeiro aqui, ó, heterogêneas. Lembram das misturas heterogêneas? São aquelas substâncias que são colocadas em contato, mas que elas não se misturam. É visível aí os seus componentes. Vamos aqui para a separação de mistura heterogênea, onde nós temos um sólido e um líquido. No caso da areia, compondo aí a parte sólida e a água compondo a parte líquida. Nesse primeiro copo aqui, vocês estão vendo água mais areia. Nós deixamos ela sedimentando, ela vai descansar aqui um tempo. Depois desse repouso, vocês vão perceber que a areia fica embaixo, a água fica em cima. Então, é o processo de sedimentação, que pela ação da gravidade terrestre, a gravidade é aquela força que puxa os corpos para o centro da Terra. Então, tudo que você jogar para cima, ele tende a voltar para o centro da Terra por conta dessa força da gravidade. Então, pela ação da gravidade terrestre, o material mais denso se deposita no fundo do recipiente e o menos denso tende a ficar em cima. É o que vai acontecer aqui na areia e na água. O segundo método é a decantação. Então, depois que sedimentou, vocês vão agora transferir o líquido para um outro recipiente. Percebam aqui nessa imagem que o líquido está sendo transferido para um outro becker, que é essa vidraria aqui de laboratório, e o que vai ficar no outro é apenas a areia, realizando aí o processo de separação. Um outro método de separação que nós temos aqui é a filtração simples. Olhem aqui o famoso cafezinho sendo feito. Essa filtração simples utiliza-se um filtro, que na maioria das vezes a gente utiliza um coador ou um filtro de papel. Então, a mistura ela é despejada em um funil e com auxílio de um filtro sólido ele fica retido nesse funil de papel ou no coador de pano. Existe um método muito parecido que é o método de extração. Quando a gente faz o chá, por exemplo, quando a gente coloca água quente em contato com a folha, a gente está extraindo os princípios ativos da folha.
Então, quando a gente faz o café, a gente também está realizando o processo de extração. Quando a gente coloca água quente em contato com o pó, os componentes do café, os componentes solúveis, eles são dissolvidos na água e depois a gente realiza aí o processo de filtração. Seguindo, nós temos o método de separação que ocorre entre 2 ou mais líquidos, que é chamado de decantação, ainda em misturas heterogêneas. Lembram lá da água e do óleo que não se misturam? Então, para realizar a decantação, a gente precisa de um material específico de laboratório, que é o funil de separação. O funil de separação é um material de laboratório utilizado justamente para fazer esse tipo de procedimento. Então, ao colocar a mistura em um funil especial, o líquido mais denso se deposita na parte inferior, que nesse caso aqui é a água, e depois é separado por escoamento gradual. Olha o que é que vai acontecer aqui, olhem nessa imagem de baixo. Percebam que esse funil de separação ele tem uma torneirinha. Então, essa torneirinha a gente vai abrir e a água começa a descer. E nós vamos controlando com essa torneira. Quando toda a água desceu, a gente fecha. Então, no recipiente que vai estar aqui embaixo, a gente capta a água. E no recipiente de cima, fica retido aí apenas o óleo, ok? Nessa imagem aqui do lado, é o exemplo lá da sedimentação e da decantação que eu já havia dito a vocês. Aqui nós temos uma água misturada com areia, deixo ela em repouso, sedimentou, em seguida nós fizemos a transferência. Existe um outro método que é o chamado de sifonação, que é para a transferência do líquido. Pega uma mangueirinha e coloca dentro do recipiente para que a água por gravidade desça e se separe. Outros processos aqui de separação de misturas heterogêneas, que em geral acontecem entre sólido e sólido, é a catação, a peneiração, a ventilação e a levigação. A catação é aquilo que a mamãe de vocês faz, o pai ou vocês também ajudam a fazer antes de cozinhar o feijão, por exemplo. Antes de cozinhar o feijão, ele precisa ser catado. Precisa ser retirado as pedras, as folhas, as cascas que ficam dentro do pacote. Então, esse processo é chamado de catação. É na separação manual dos diversos tipos de material, que é o que acontece na coleta seletiva do lixo. É o processo de catação, é essa usina de reciclagem aqui que vocês estão vendo. Eles separam com as mãos os materiais dos plásticos, dos metais, do papelão, do papel. Embaixo, nós temos o método da peneiração. A peneiração utiliza a peneira, que pode ser usada para separar sólidos de tamanhos diferentes. É o que a mãe de vocês, ou padeiro, ou pizzaiolo faz, para separar os pedaços maiores da farinha de trigo dos grãos menores. Quem realiza isso também são as pessoas que trabalham em construção civil para separar as pedras da areia mais fina para fazer a massa de cimento. Então, utiliza esse processo aí de peneiração. A ventilação é quando a mistura é submetida a uma corrente de ar. Aqui nós estamos vendo o processo de separação do café, dos grãos de café, das folhas que ficam. Às vezes, folhas e cascas, eles ficam misturados com esses grãos. Então, o agricultor utiliza essa peneira grande e vai jogando para cima e assoprando ou utilizando até mesmo o próprio vento do ambiente para que essas partes mais leves elas sejam carregadas. E a levigação, ao passar a mistura na água, o sólido menos denso é levado pelo líquido. Isso é muito utilizado em garimpos para a extração do ouro. A levigação ela é amplamente utilizada para extração de ouro. Quando coloca um recipiente na água, as partes mais leves elas são levadas com a água, ficando apenas as partes mais densas aí no caso do ouro. Vamos agora para a separação de misturas homogêneas, começando pela separação entre um sólido e um líquido. Quando você vai para a praia, você olha aquele marzão lindo, delicioso, que a gente fica morrendo de saudade porque não pode ir por conta do isolamento. Quando você olha para aquele mar, você vê a areia, você vê o sal e a água separados, ou você vê aquela mistura homogênea da água salgada? É o que a gente observa. Então, como é que a gente faz para separar essas misturas homogêneas, que são aquelas que têm o aspecto uniforme? Nós temos dois métodos aqui, a evaporação e a destilação simples, que acontece entre sólido e líquido. A evaporação ocorre muito em salinas, inclusive aqui no Brasil, a extração do sal de cozinha é feita dessa forma. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é como se fossem piscinas que colocam essa água salgada e elas ficam submetidas à temperatura elevada
Essa temperatura elevada evapora a água e fica apenas o sal. Então, a evaporação ela é realizada pela ação de uma fonte de calor onde o líquido evapora. Esse líquido que evapora, ele é perdido no processo. Ele vai participar lá do ciclo da água. Agora, se quiser fazer a separação da mistura sólido-líquido e também aproveitar a água que está sendo evaporada, a gente realiza um outro método, que é o método de destilação simples. O método de destilação simples ele é muito utilizado em laboratório porque ele vai precisar dessas vidrarias aqui. Esses nomes Erlenmeyer, balão de destilação, bico de Bunsen, condensador, são vidrarias de laboratório. Então, como é feito esse processo de separação? Aquece esse líquido, essa água ela vai começar a evaporar e passar pelo condensador. Condensar é transformar o gás em um líquido, ou seja, a água gasosa, o vapor da água que subiu aqui, ele vai sendo condensado, ele vai sendo transformado em líquido novamente e fica armazenado aqui no Erlenmeyer. Essa água que chega aqui, ela é uma água pura, que é chamada também de água destilada, que é encontrada apenas em laboratório e é utilizada para a fabricação de medicamentos, ok? Agora, quando se vai separar uma mistura homogênea formada de 2 ou mais líquidos, a gente utiliza um método chamado de destilação fracionada, que é o que acontece no petróleo. Para separar os componentes do petróleo, utiliza-se a destilação fracionada, que tem esse mesmo princípio de aquecer a mistura, e as que vão sendo aquecidas começam a borbulhar, começam a entrar em processo de ebulição primeiro, elas tendem a subir e a ocupar as colunas superiores. É assim que ocorre o fracionamento dos componentes que compõem o petróleo. Coloquei uma imagem aqui do módulo de vocês para que vocês compreendam. O petróleo, quando ele é extraído lá das plataformas, ele é levado de forma bruta para esse depósito e depois é colocado numa torre de fracionamento. Esse petróleo ele vai ser aquecido e as substâncias que se aquecem primeiro, elas vão sendo depositadas na parte de cima. Então, os gases, percebam aqui, ó, os gases eles ocupam a parte de cima, porque eles começam a evaporar primeiro. Em seguida, ocorre a separação dos solventes, combustível, até sobrar a parte mais sólida, que é o betume, que é utilizado para a construção aí, para a pavimentação das cidades e das estradas. Então, o método é bem parecido. Utiliza-se uma fonte de calor para aquecer essa substância. Quem ferve primeiro vai subindo. Essa seção Organize as Ideias está no módulo de vocês na página 19. Seria interessante que vocês tivessem com eles em mãos. Quem não fez, faz, por favor, e faz a conferência aqui comigo, que vai ser importante para vocês estudarem. Aqui nós temos o resumo de todo o conteúdo que a gente viu de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Então, nós temos aqui, ó, as misturas elas podem ser heterogêneas e homogêneas. As heterogêneas, elas são compostas de sólido-sólido, de sólido líquido ou ainda de líquido-líquido, duas substâncias líquidas. As que são compostas por sólido-sólido, elas podem ser separadas por 4 tipos de processo: catação, ventilação, levigação e peneiração. Já as misturas heterogêneas, onde nós temos uma sólida e uma líquida, ela pode ser separada por decantação e pode ser acelerada pela centrifugação. Eu não comentei sobre isso aqui. A centrifugação é um processo acelerado da decantação. Quando a gente vai doar sangue, a gente doa o componente completo do sangue, que é o plasma e todos os seus constituintes. Para ocorrer o processo de decantação, para os componentes do sangue ficarem depositados na parte de baixo e o plasma sanguíneo na parte de cima, utiliza-se um processo chamado de centrifugação. Então, tem uma centrífuga, que a gente coloca esses tubos de ensaio com o sangue dentro, e essa centrífuga ela gira várias rotações por minuto para que essa decantação ela ocorra de forma mais rápida, de forma mais acelerada. Mas como a gente não tem essa pressa para separar a areia da água, a gente realiza o processo de decantação simples mesmo porque a centrifugação ela vai acontecer mais em laboratório. E o outro método de separação aí do sólido líquido que nós temos é a filtração. E para separar duas substâncias líquidas, nós temos aí a decantação por funil.
Já as misturas homogêneas, se elas forem compostas por um sólido e um líquido, elas podem ser separadas por evaporação, que é o que acontece com o sal e a água, ou por destilação simples, que é quando se aquece um sistema. A evaporação, a água ela é perdida e participa do ciclo da água, e a destilação simples é quando a gente resgata essa água aí, essa água ela é pura, que a gente chama de água destilada. Agora, quando a mistura ela é homogênea, composta por dois líquidos, elas são separadas aí pela destilação fracionada, que é o que acontece com o petróleo, ok? Vamos aqui para uma questão da avaliação de desempenho de vocês da semana 6. O texto fala sobre reciclagem, separação automática de lixo, facilita e aumenta a eficiência das operações. Como é o nome do processo da separação de mistura que acontece nas usinas de reciclagem? Que é o mesmo do feijão? Respondam aí. Catação. Então, a catação é o processo de separação de mistura que acontece aqui entre sólidos. A pergunta seria, considerando que o lixo urbano se constitui em sua maioria pela mistura de resíduos sólidos, qual o processo de separação? A alternativa correta seria a letra A, catação. Segunda questão. Leia as descrições sobre um processo de separação de mistura. É um método de separação que se baseia na diferença de densidade, é usada principalmente em laboratório para separar proteínas e ácidos nucleicos ou separar aí, ó, frações do sangue. Comentei com vocês agora há pouco, é a centrifugação. Próxima questão, nós temos aqui aquele famoso cafezinho. Vocês já sabem que o café ele é feito pelo processo de extração, mas o método que está sendo evidenciado aqui é o processo de filtração com a utilização de um funil. Então, a alternativa correta, letra A. Próxima questão, vocês estão vendo aqui uma pessoa realizando a catação do feijão. Então, esse processo manual dos componentes dá-se o nome de catação. Avaliação de desempenho da semana 7. Olha a questão que tinha lá. Vocês receberam essas 3 imagens e vocês iriam analisar esses processos de separação de mistura e iriam marcar a sequência correta, de forma respectiva, né? Quem corresponde 1, 2 e 3. O 1 aqui, nós temos uma destilação fracionada. É o que acontece com o petróleo. O petróleo ele é submetido a uma fonte de calor. O que aquece primeiro vai sendo depositado aí nas partes de cima e os que vão aquecendo depois vão sendo depositados nas outras camadas. Essa segunda imagem retrata perfeitamente um processo de filtração, que é aquele cafezinho que está sendo feito aqui no filtro de papel. E a terceira imagem é um processo de destilação simples. Aqui nós temos o condensador. E aqui uma fonte de calor que aquece, a água evapora, condensa e se transforma em líquida novamente. Por este motivo, a alternativa D de dado. E a última questão, aqui nós temos um processo de destilação fracionada. E ele quer saber, esse método permite a obtenção de compostos como gasolina e óleo diesel e se baseia nas diferenças entre os pontos de ebulição. Os pontos de ebulição é quando ferve. Ponto de fusão é quando congela. Então, a letra D está errada, porque os pontos de fusão não entram aqui. Aqui a gente teria que resfriar para congelar, para ser ponto de fusão. E aqui eu estou trabalhando com uma fonte de calor, ele está aquecendo, então ele vai entrar em ebulição, ele começa a ferver. Vamos aqui, prontinho. Tudo vai ficar bem. Continue em casa, estudando, realizando os estudos diários. Qualquer coisa, eu estou disponível para qualquer dúvida.